Fala galerinha, aqui é o professor Herbert Almeida e agora nós vamos estudar as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Então a gente vai avançando nessa sequência da tal da administração indireta. Tivemos as autarquias, como entidades de direito público. Eu falei para vocês que as autarquias são tipo o filho preferido da administração pública, mas agora nós chegamos nas empresas públicas e nas sociedades de economia mista. Esse é um assunto muito importante, até porque volta e meia ele envolve algumas polêmicas e a gente quer trabalhar esses tópicos aqui com vocês, tá? Vou começar trazendo aqui o fundamento constitucional, porque você pensa comigo, uma empresa pública e uma sociedade de economia mista, conjuntamente falando, elas formam aquilo que nós costumamos chamar de empresas estatais, tá? Por sinal, deixa eu fazer uma rápida observação acerca desse assunto, tá? Acerca dessa expressão, Empresas estatais, tá? Esse termo empresas estatais, ele pode ter diferentes significados. Ora, alguns autores chamam as empresas estatais, utilizam esse termo para designar empresa pública e sociedade de economia mista somente. Outros autores utilizam o termo empresa estatal para designar empresa pública, sociedade de economia mista e também as subsidiárias. Então entraria aqui mais uma categoria. Para a gente meio que tanto faz, a gente vai utilizar esse termo de forma flexível, tá? Você vai entender o significado dele ao longo do conceito, do contexto que eu estiver trazendo na aula, tá? Então eu só quero trazer essa primeira observação para começar com vocês. Ora eu vou falar de empresa estatal falando só de empresa pública e sociedade de economia mista. Ora num sentido um pouquinho mais abrangente, mas o contexto da aula vai permitir que vocês entendam do que eu estou falando. E quando eu falo das empresas estatais, eu questiono para vocês o seguinte. É legítimo, seria lícito o Estado atuar junto ao mercado? Porque quando eu falo de uma empresa estatal, eu estou falando de uma entidade que possui como característica a finalidade lucrativa. Faz sentido o Estado ter esse tipo de atuação? Faz, mas essa atuação é excepcional. E a própria Constituição Federal traz isso para a gente no artigo 173. Ele fala para a gente o seguinte: ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitido quando necessário aos imperativos da, segurança nacional, ou ainda quando a gente estiver tratando de relevante interesse coletivo, conforme definido em lei, tá? Então, para a gente conseguir ter uma empresa estatal, nós temos que olhar o seguinte: o Estado, ele pode instituir empresas estatais, mas essa instituição de empresas estatais, em que você vai ter a atuação do Estado no tal do domínio econômico, realizando o que a gente vai chamar de atividade econômica, essa atuação aqui ela deve ser excepcional. E o que é atividade econômica? Essa expressão atividade econômica, nesse primeiro momento, ela está sendo utilizada naquilo que nós denominamos de sentido amplo. Professor, como assim de sentido amplo? Quando eu falo de atividade de atuação do Estado no domínio econômico, eu estou falando da atividade que pode ser explorada com um intuito lucrativo. E isso aqui seria o que seria atividade econômica em sentido amplo. A atividade econômica em sentido amplo envolve tanto a prestação de serviços públicos, como também a exploração de atividade econômica propriamente dita. Mais adiante, ao longo da aula, isso vai ficar um pouquinho mais claro para vocês. Então aqui eu estou falando dessa atividade cujo resultado pode ser um lucro, pode ser um dinheirinho extra, isso nós vamos chamar de atividade econômica. Para que o Estado possa fazer essa atuação no domínio econômico, nós temos que atender aquilo que nós vamos chamar de função social da empresa estatal. E o que é a tal da função social da empresa estatal? A própria Constituição Federal já nos dá mais ou menos a ideia do que seria essa função social. E mais adiante, a Lei 13.303, que é o Estatuto, o regime jurídico da empresa pública e da sociedade de economia mista, elas definem para a gente qual que é a função social das empresas estatais. Falando para a gente o seguinte: a empresa pública e a sociedade de economia mista terão a sua função social de realização de interesse coletivo e de atendimento do imperativo da segurança nacional, expressa no instrumento de autorização legal, tá? Então, isso aqui representa basicamente o que a gente vai chamar de função social das empresas estatais. Então, a função social da empresa estatal, nós podemos dividir ela em duas categorias. Primeiro, quando você vai ter aqui um imperativo da segurança nacional, tá? Professor, o que seria imperativo da segurança nacional? Ao invés de usar imperativo da segurança nacional, eu vou colocar direto segurança nacional. Vamos pegar o caso da Imbel, tá? A Imbel é uma empresa estatal que ela atua na fabricação de armamentos. Imagina que a Imbel está desenvolvendo um armamento que seja um armamento muito importante para a defesa da soberania nacional. Pessoal, eu sei que às vezes vai ter gente, eu sou contra a guerra, sou isso, sou aquilo. Beleza,
faz parte, todos nós temos direito de ter a nossa opinião. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte, quando você coloca um cachorro no seu quintal, você não quer que esse cachorro morda ninguém. Você simplesmente quer que aquele cachorro sirva de alerta para as pessoas o seguinte, ó, não entrem na minha casa. Então, às vezes, você tem que defender a sua soberania, e para defender a sua soberania, tem uma questão muito importante que é a força. E para você ter essa força, muitas vezes você pode instituir armamentos. Então, a Imbel, ela pode se justificar nesse imperativo de segurança nacional, uma vez que é uma empresa que desenvolve armamentos para as forças armadas. Seria aqui um exemplo de utilização de atendimento do imperativo da segurança nacional. Segunda ideia de função social das nossas empresas estatais. Aqui nós vamos ter o atendimento do tal do interesse coletivo. Bom, onde que poderia entrar aqui o interesse coletivo? Vou pegar os nossos bancos públicos, tá? Vamos pegar aqui o caso do BNDES. O BNDES é o Banco Nacional de Desenvolvimento Nacional, né? O BNDES, ele acaba fazendo aí financiamentos, concede benefícios para você gerar desenvolvimento em determinadas áreas que sejam de interesse coletivo e que isso possa gerar mais emprego e renda. Seria aqui o atendimento do interesse coletivo. A Caixa Econômica faz vários atividades ligadas à área habitacional, por exemplo, e assim sucessivamente. Então seria mais ou menos essa justificativa que nós teríamos aqui para a instituição de empresa pública e de sociedade de economia mista. O que eu quero que você guarde então aqui é o seguinte: empresa pública e sociedade de economia mista, que envolve a exploração direta na atividade econômica, tem que ser algo excepcional, nos termos da Constituição, e quando isso atender a uma segurança nacional, ou então um imperativo, um notório, né, interesse coletivo. Beleza? Passamos essa parte e vamos começar a avançar trazendo uma questão aqui de concurso público. Essa questão fala pra gente assim, ó, a função social da empresa pública e da sociedade de economia mista da União compreende o estabelecimento de práticas de governança corporativa. Olha, estabelecer prática de governança corporativa diz respeito à própria governança e não em si à função social. Execução de atividades típicas da administração pública que requeram gestão descentralizada. Quem exerce atividade típica de administração pública que requer a administração descentralizada são as nossas autarquias. Então aqui não é empresa pública e sociedade de economia mista. Cumprimento dos requisitos de transparência. Olha, isso é só uma obrigação e não uma função social. Gerência do patrimônio dos entes federativos sem fins lucrativos. Pessoal, a característica de empresa pública e sociedade de economia mista é que elas são empresas, logo elas buscam finalidade lucrativa. Então não é isso aqui. Razão de interesse coletivo ou de segurança nacional. Perfeito. Esse aqui é o nosso gabarito da nossa primeira questão aqui da nossa aula. Beleza, vamos avançar mais um pouquinho? E agora eu vou começar a trazer para vocês o conceito de empresa pública e de sociedade de economia mista. Esse conceito a gente vai meio que discorrer acerca dele ao longo da aula. Então eu não quero detalhar tudo desse conceito agora, tá? Eu só quero aqui trazer uma noção inicial, principalmente dos capítulos do artigo 3º e do artigo 4º. Sempre teve muito debate do conceito de empresa pública e de sociedade de economia mista na doutrina. Mas a primeira norma que veio trazer para a gente um conceito de empresa pública e sociedade de economia mista, não a primeira norma, mas talvez uma norma importante, foi o Decreto-Lei 200 de 67. Acontece que o Decreto-Lei 200 de 67, ele além de ser direcionado só para a administração federal, ele é muito antigo. Então ele tem até uns conceitos ali que não batem muito. Se você for ler o conceito, você vai ler, ué, o que é esse negócio? Ele não batia muito bem. Aí a gente tinha que recorrer para a doutrina para conceituar essas duas entidades. Mas esse problema acabou em 2016 com a edição da nossa Lei 13.303, que é o Estatuto Jurídico da Empresa Pública e da Sociedade de Economia Mista. Vamos começar no artigo 3º, que fala para a gente o seguinte: empresa pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei e com patrimônio próprio, cujo capital social é integralmente detido pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou ainda pelos municípios, tá? Eu vou passar aqui o nosso parágrafo único e vou pular lá para o artigo 4º. O artigo 4º já traz para a gente o conceito de sociedade de economia mista. E ele diz que é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei. Então, nesses aspectos aqui, elas são iguais. Ó, tanto a empresa pública quanto a sociedade de economia mista possuem natureza jurídica de direito privado e a criação autorizada por lei. Natureza jurídica de direito privado e criação autorizada por lei. Onde que elas vão mudar? Elas vão mudar aqui na questão da composição do capital. A empresa pública, o capital é integralmente público. Quando eu digo público, significa que ele pertence à União, aos estados, ao DF e aos municípios,
ou ainda pertence a uma entidade da administração indireta. Resumindo, a empresa pública ou capital social dela integralmente faz parte da administração pública. Não se preocupe se você não entendeu isso, porque lá no final da aula nós vamos ter um capítulo só para falar disso. E o que é a sociedade de economia mista? Na sociedade de economia mista, ela é mista, né? Então ela admite tanto capital público quanto capital privado. Ele fala que a sociedade de economia mista é constituída como sociedade anônima, e as ações com direito a voto pertencem em sua maioria à União, aos estados, ao DF e aos municípios, ou ainda à entidade da administração pública indireta. Perfeito, fechamos essa parte conceitual, que é um conceito da própria lei das estatais, e agora a gente vai começar a entrar em muito detalhe aqui, agora a gente vai avançar e aprofundar mesmo, tá? A partir de agora, então, vamos falar das empresas públicas e das sociedades de economia mista, tá? Vou colocar sempre assim, ó, IP e SEM. A primeira parte que eu quero tratar aqui com vocês é sobre criação. Eu sei que você já deve estar meio careca de ouvir eu falando sobre criação de empresa estatal, mas eu também vou falar um pouquinho sobre a extinção de empresa estatal e nós temos algumas novidades aqui que precisam ser estudadas ao longo dessa nossa aula aqui, tá? Então vamos lá, puxa aqui comigo uma barrinha e vamos começar a falar das características de criação de empresa pública e de sociedade de economia mista. Eu vou começar trazendo a primeira regrinha, em que eu quero falar com vocês sobre criação de empresa pública e de sociedade de economia mista. Nós já sabemos que a criação de empresa pública e de sociedade de economia mista depende de lei, tá? Essa lei é uma lei que serve para autorizar a criação. Então, a criação de uma empresa estatal depende de autorização legal. De autorização e lei é uma lei específica, né, uma lei ordinária que dispõe sobre a área de atuação e define a finalidade dessa entidade. A efetiva criação acontece por um ato subsequente, que é o que nós chamamos de registro do ato constitutivo, tá? Registro do ato constitutivo. Então, o que normalmente acontece? Chega lá, o Congresso Nacional, que é o âmbito federal, né, aprova uma lei. Essa lei autoriza o Poder Executivo a instituir uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista. Agora, o próximo passo é o Poder Executivo pegar essa autorização e ele vai elaborar o Estatuto Social dessa entidade. Esse estatuto vai ser aquele código lá, aquele documento que tem lá todas as regras sobre o funcionamento da entidade. Cláusula primeira, né? E aí vai colocando tudo isso. Esse estatuto ele é levado ao registro. Eu vou usar a expressão genérica, tá? Não é uma expressão técnica, mas vou usar a expressão genérica de cartório, que é, na verdade, o registro que vai fazer o registro que vai fazer o registro, né? Vai fazer o registro dessa empresa estatal. Uma vez deferido o registro, na data que for deferido esse registro, essa data vai ser o nascimento da empresa estatal. Então ela ganha personalidade jurídica, ela nasce com o registro do ato constitutivo. Então um pouquinho de cuidado, que se você sair fuçando na internet, você vai ver que boa parte, talvez até a maioria das empresas estatais, o seu estatuto ele está definido em um decreto. Aí muita gente pergunta, professor, então ela nasce com um decreto? Não. E por que tem um decreto com o estatuto jurídico, com o estatuto dessas empresas estatais? Existe esse decreto mais para dar publicidade, para a sociedade saber que foi elaborado isso, para dar transparência, mas não é uma obrigação e não é o instrumento que cria a entidade. O que cria é o registro do ato constitutivo. Até recentemente, quando eu ia dar aula desse assunto, eu colocava no mesmo tópico criação e extinção. Existia o que a gente chamava aqui de paralelismo. A doutrina defendia esse paralelismo. A doutrina dizia para a gente o seguinte: se a entidade é criada de uma forma, ela deve ser extinta por essa mesma forma. Era isso que a doutrina chamava de paralelismo. Só que esse tema chegou no STF para discutir uma questão sobre a extinção dessas entidades. Porque o que aconteceu? Lá no final dos anos 90, foi elaborado um documento, foi elaborada uma lei, chamada de Plano Nacional de Desestatização. Qual que foi o X desse Plano Nacional de Desestatização? O tal do PND. Vou jogar isso aqui para cá para vocês entenderem. O PND, ele basicamente fez o seguinte: a ideia era você privatizar
né? Quando eu falo de privatizar, eu estou falando aqui basicamente de extinguir, de transferir o controle acionário. Privatizar empresas estatais. E esse PND, ele trazia uma autorização. Só que essa autorização legislativa, ela era genérica. Ela era genérica. O PND, ele trazia para a gente aqui diretrizes e também definia objetivos com essas privatizações, né? E aí o que acontece? O que eu quero dizer com autorização genérica? Eu quero dizer para vocês o seguinte: quando você vai criar uma empresa estatal, é algo como se fosse assim, ó, você tem a lei X autorizando a criação da empresa estatal X. Essa mesma lei até poderia autorizar a criação de mais do que uma empresa estatal, mas ela seria meio que nominal. Ó, fica o Poder Executivo autorizado a criar a empresa X, a empresa Y e a empresa W. Ou seja, ela define uma a uma cada uma das empresas que ela está autorizando a criar. Isso é uma autorização legislativa específica, porque ela diz, ó, está autorizada a criar essa, essa e essa. O PND não fez isso. O PND ele colocou algo genérico. Imagina que existissem empresas estatais atuando na área de educação, genericamente falando. Aí veio o PND e falou o seguinte: fica o Poder Executivo autorizado a extinguir as empresas estatais que atuam na área de educação. Eu não sei quais, eu não sei nem quantas, mas ele autoriza genericamente essa extinção. A dúvida é que esse tema chegou para o STF e se perguntou o seguinte: olha, eu sei que a Constituição Federal vai fazer uma exigência de autorização legislativa para a criação, né? Para a criação tem essa autorização legislativa. Essa autorização legislativa da criação, ela é específica. Mas e a da extinção? Ela tem que ser específica, ela também tem que ser um a um. Quem advogava nesse sentido dizia que tinha que existir um paralelismo. A mesma forma de criação tinha que ser a mesma forma de extinção. O STF disse que a Constituição não faz essa exigência. A Constituição em nenhum momento diz que a forma de extinção é igual à forma de criação. E o STF falou o seguinte: essa autorização para extinção pode ser genérica. Mas aqui você tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Qual cuidado que você tem que tomar? Primeiro, eu não estou dizendo que não tem que ter autorização legislativa. Eu preciso, mas ela pode ser genérica. O STF também disse mais duas coisas para a gente. Além de poder ser genérica, ela não pode ser uma carta em branco. O que seria uma carta em branco? O Congresso Nacional aprova a seguinte lei: o Poder Executivo está autorizado a extinguir empresas estatais. Ponto. Não diz qual a área, não diz qual o objetivo, não traz diretriz, não traz nada. Isso é um cheque em branco. Pode isso? Não, não pode. A lei que fizer a autorização genérica, ela tem que definir diretrizes gerais e objetivos a serem alcançados. Então ela vai trazer uma baliza para que possa ser feita a extinção das empresas estatais. Segunda regrinha que o STF contou para a gente também, né? A primeira, não pode ser uma carta, um cheque em branco. Segunda, pode ser genérica em regra, tá? Então pode ser uma autorização legislativa genérica em regra. Quando que não vai poder ser uma autorização legislativa genérica? Quando a própria lei que autorizou a criação falar o seguinte: quando for me extinguir, vai precisar de uma lei específica. Então, essa lei aqui, ó, que autorizou a criação, ela já pega e fala, ó, a minha extinção não pode ser genérica, a minha extinção vai ter que ser por lei específica. Então, essa é a segunda menção que o STF trouxe pra gente, tá bom? Superamos essa parte aqui, deixa eu fazer então, aqui uma breve leitura com vocês dos tópicos que tratavam desse assunto. Então, a criação precisa de autorização legislativa em lei específica, e a extinção foi debatida pelo STF na DI 6421, debatida lá em 2021, tá? Regra, pode ser autorização legislativa genérica, desde que a lei estabeleça diretrizes e objetivos, salvo se a lei que autorizar a criação exigir a edição de lei específica. Era isso que eu queria trazer para vocês nesse primeiro momento. Vamos avançar agora. E eu vou trazer para vocês aqui o assunto de número 3. O assunto de número 3 trata daquilo que nós chamamos de subsidiárias. Professor, o que são subsidiárias? É isso que eu quero começar a explicar para você, tá? A Constituição Federal em si não traz para a gente qual seria o conceito de subsidiárias, mas a gente recorrendo à doutrina e a outras normas, nós vamos entender isso aqui.
Uma subsidiária nada mais é do que uma empresa que seja, eu vou colocar aqui aquele conceito de empresa estatal, tá? Que aqui já é o conceito mais amplo da expressão empresa estatal, mas essa empresa estatal, ela é uma empresa estatal que ela é controlada por uma empresa pública e uma sociedade de economia mista, tá? O que acontece aqui? A subsidiária não é o ente político que detém o controle dela diretamente. Então, o que acontece? A gente poderia imaginar mais ou menos a seguinte situação. Eu sou o Herbert. Aí eu tenho o meu filho. Vou colocar aqui o Gael. O Gael ainda é de menor. Vamos pegar aqui dois exemplos. Eu, Herbert, tenho o meu carro. O Gael ainda é de menor, mas eu fui lá e para o Gael eu comprei um carro também e coloquei no nome dele, tá? Veja só. Tô colocando um exemplo aqui, obviamente, que não é bem assim, né, na parte civil. Mas veja só mais ou menos o que eu estou tendo aqui. Eu tenho o meu carro, eu tenho o controle direto dele, esse é meu. Eu tenho um filho de menor e ele também tem um carro. Na prática, quem é que faz a gestão, quem é que administra esse carro? Sou eu, indiretamente. Só que tem o Gael aqui no meio do caminho. Vamos tirar o Herbert. Opa! Vamos tirar o Herbert daqui. E vamos tirar o Gael daqui. E vamos colocar aqui, por exemplo, a União. E aqui eu vou colocar uma empresa pública. Tá? E então o que acontece? E aqui eu vou colocar uma estatal. E aqui eu vou colocar uma subsidiária, que também é uma empresa estatal. O que acontece? Quando a União detém o controle da entidade, aqui diretamente, essa aqui vai ser provavelmente uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista, essa primeira aqui. Agora, se você tem uma empresa pública que tem uma outra empresa, aqui veja que o Estado ele vai ter um controle só indireto. Ele passa por essa para chegar por essa. Essa daqui é uma subsidiária. A gente costuma também fazer mais ou menos a seguinte analogia, como se fosse a empresa matriz e as suas filiais. Você tem, por exemplo, a Petrobras. A Petrobras, ela tem várias subsidiárias, né? Muitas delas estão sendo alienadas nos tempos mais recentes. Então, a Petrobras é uma sociedade de economia mista e aqui ela tem várias subsidiárias que ela fez instituição. Isso que é uma subsidiária de uma empresa estatal, tá? Vou avançar um pouquinho mais, tá? Primeiro ponto que a gente tem que falar com vocês sobre subsidiária é o seguinte, tá? A primeira informação que eu vou trazer para vocês aqui sobre as subsidiárias é sobre a criação delas. Como é que funciona a criação de subsidiárias? A Constituição Federal tem uma regra para a gente sobre isso. A Constituição Federal pegou e falou para a gente o seguinte: a criação de subsidiárias depende de autorização legislativa. Só que agora vai vir um probleminha aqui para a gente. A Constituição Federal fala que essa autorização legislativa é uma autorização legislativa em cada caso. Aí se questionou o seguinte, a Constituição Federal fala a criação de subsidiárias das entidades da administração indireta depende de autorização legislativa em cada caso. Aí veio a lei que autorizou a criação da Petrobras, a lei que autorizou a criação da Petrobras, ela tem um artigo que fala pra gente o seguinte, mais ou menos assim, fica a Petrobras autorizada a criar ou instituir subsidiárias. Você consegue perceber como essa lei está genérica? Essa lei aqui é genérica. Ela autorizou a Petrobras a instituir subsidiárias. Não disse qual especificamente, não definiu a quantidade, nada disso. E o que aconteceu foi que a Petrobras foi crescendo, e ela foi criando subsidiária, e aí alguém pegou e falou o seguinte, calma aí, que bagunça é essa? A Constituição Federal fala em cada caso. Ela não está dizendo que pode ser genérica dessa forma. Aí esse tema foi levado para o STF. O STF pegou e falou para a gente o seguinte, esse em cada caso é para cada uma
das empresas públicas e das sociedades de economia mista, e não para cada subsidiária. Consequentemente, o STF entendeu o seguinte: essa autorização ela pode ser uma autorização legislativa genérica. Inclusive, essa autorização ela pode constar na mesma lei que autorizou a criação da empresa pública e da sociedade de economia mista. Então, a lei autorizou a criação da Petrobras e, ao mesmo tempo, autorizou a Petrobras a criar subsidiárias. Pode? Pode. O STF entendeu que isso é constitucional. Beleza, criação nós entendemos. Agora eu quero debater com vocês como é que vai funcionar a alienação. O que seria a alienação? Seria a venda, né? Eu vou usar a expressão genérica como se fosse a extinção. Extinção no sentido de que o Estado vai deixar de ter essa entidade. Essa alienação da subsidiária, primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é: precisa de autorização legislativa? Eu já estou escrevendo aqui para vocês. Não precisa. O STF entendeu o seguinte: a alienação de uma subsidiária não precisa de lei. Então veja que para eu alienar uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista, eu preciso de lei. Para eu alienar uma subsidiária, eu não preciso de lei na visão do STF. Legal. Agora vamos perguntar o seguinte: professor, mas isso aqui, essa subsidiária, ela é um patrimônio, né? Ela é um patrimônio do Estado, concorda comigo? Sim. Então a alienação, que é a venda, ela depende de licitação? Também não. O STF entendeu que você não precisa de lei e que você não precisa realizar licitação pública. Não precisa fazer licitação pública. Professor, mas virou a casa da mãe Joana o negócio? Não, não virou a casa da mãe Joana. O que o STF pegou e falou? O STF pegou e falou que o procedimento de alienação das subsidiárias, ele deve ser um procedimento público, impessoal e objetivo, típico dos procedimentos adotados impessoal e objetivo, típico do procedimento adotado em bolsa de valores. Então, quando a Petrobras, por exemplo, quer fazer o que ela chama de desinvestimento, que é transferir o controle acionário de uma subsidiária, a Petrobras vai lá na bolsa de valores e vende as ações. Vende uma quantidade de ações até que vai chegar um momento que ela vendeu tantas ações que ela não é mais a sócia majoritária dessa entidade. Isso foi um desinvestimento, uma alienação do controle acionário da subsidiária. Precisa de licitação? Não. Mas esse procedimento ele tem que ser público, ele tem que ser impessoal, ele tem que ser objetivo, podendo ser realizado por intermédio da Bolsa de Valores, tá certo? Então essa é a parte que eu quis trazer para vocês sobre subsidiárias, tá? Professor, eu quero fazer uma pergunta. A subsidiária faz parte da administração pública? Galera, não existe uma resposta objetiva para essa pergunta, tá? Tem autor que diz que subsidiária deveria fazer parte da administração pública, alegando que não pode o Estado criar uma entidade e essa entidade não fazer parte do Estado. Só que eu diria que a corrente majoritária entende que a subsidiária não faz parte da administração pública, tá? Que o que faz parte da administração pública é empresa pública e sociedade de economia mista. Mas eu vou dizer, esse assunto não é pacífico, tanto que eu vi isso aqui aparecer em questão de concurso uma vez e já faz mais de 10 anos, porque é um tema que poderia ensejar muita polêmica. O que prevalece é que a subsidiária não faz parte da administração pública, mas isso não é pacífico. Vou avançar mais um pouquinho para o nosso quadro aqui, e agora eu vou colocar a quarta e última informação para vocês, tá? Ainda seguindo o que está lá na nossa Constituição Federal, tá? A Constituição Federal, ela também fala das empresas, com participação no poder público. O que seria uma empresa com participação no poder público? Uma empresa ela pode ser uma sociedade. Como ela é uma sociedade, ela vai ter diversos sócios, diversos investidores. Poderia o Estado simplesmente chegar e adquirir ações de determinada empresa?
passando a deter participação na composição do capital dessa empresa? Olha, pode. Só que o que a gente precisa? De acordo com a Constituição Federal, você precisa, para essa participação do poder público, você precisa de autorização legislativa. Então, para que o Estado possa ter a sua participação em empresa privada, você precisa de uma autorização legislativa. Imagina que determinado município, ele chega e fala assim, eu estou querendo investir nessa empresa aqui, vou fazer aqui comprar umas ações dele. Calma aí, para você fazer isso você pode, mas precisa ter uma autorização do Poder Legislativo. Manda para a Câmara um projeto de lei, a Câmara Municipal aprova essa lei e aí o município pode fazer esse investimento nessa empresa privada, tá? E aqui já é meio que amplamente predominante o entendimento que nesse caso aqui, essa entidade ela não integra a administração pública. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente já teria um pouquinho mais de prevalência. Professor, você falou que, em regra, precisa de autorização legislativa. Eu vou dizer para vocês em regra, porque a própria lei das estatais, ela coloca para a gente algumas exceções. Essas exceções são, muitas vezes, naquelas situações em que meio que não foi tanto uma opção do Estado ter a participação. Simplesmente aconteceu. Vou pegar um exemplo para vocês. Imagina o seguinte. O Estado contrata uma empresa privada para fazer um viaduto. O Estado não, uma empresa pública. Contrata uma empresa privada para fazer uma obra. Só que a empresa pública pediu uma garantia. E aí a garantia foi prestada em ações. Né? A empresa pegou e falou assim, olha, eu vou fazer essa obra para você, mas para garantir que eu vou fazer, você fica como garantia aqui as minhas ações. Se eu não fizer, você executa essas ações. E vamos supor que a empresa de fato não fez a obra. Aí o que vai fazer a empresa pública? Vai executar as ações, ou seja, vai pegar as ações para ela. Faz sentido ter uma autorização legislativa para isso? Não faz, né? Não faz sentido essa situação. Então isso aqui seria um exemplo de situação em que você não precisaria de autorização legislativa. Mas a regra é que você precisa de autorização legislativa para que tenha participação em alguma empresa privada e essa empresa não vai integrar a administração pública. Fechamos esse nosso primeiro bloco. Vamos agora só concluir com aquela parte de jurisprudência que eu já trouxe para vocês. Né? Essa aqui é a questão da criação de empresa pública e sociedade de economia mista. E agora sobre a subsidiária. A criação de subsidiária estou falando agora, depende de autorização legislativa que pode ser genérica. Inclusive pode constar na lei que autorizar a criação da entidade. Já a extinção, que é a transferência do controle acionário, o STF decidiu na DI 5624, lá em junho de 2019, que não precisa de autorização legislativa, não precisa de licitação, só precisa de um procedimento público objetivo e pessoal na realização desse trabalho. Então a gente forma essa escadinha meio clássica aqui já nas nossas aulas. Criação de empresa pública e de sociedade de economia mista tem que ter autorização legislativa específica. Extinção de empresa pública e sociedade de economia mista, a autorização legislativa é genérica. A mesma coisa a criação de subsidiária. A autorização legislativa pode ser genérica também. Já a alienação da subsidiária, aqui do mais formal para o menos formal. A alienação de subsidiária não precisa de autorização em lei e nem precisa de processo de licitação pública. Do mais formal para o menos formal nessa nossa escadinha.